Idade contemporânea. Transformações sociais, políticas e culturais. A Idade Contemporânea, iniciada com a Revolução Francesa em 1789, é marcada por profundas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que moldaram o mundo moderno. Esse período se estende até os dias atuais e é caracterizado pela emergência de novos sistemas políticos, a industrialização em larga escala, a ascensão do capitalismo, as guerras globais e o desenvolvimento tecnológico. A partir dessa era, as bases do antigo regime foram questionadas e substituídas por novas formas de organização social, que promoveram tanto o progresso quanto o conflito. A Revolução Francesa foi um marco inicial desse período, desafiando as estruturas absolutistas que dominavam a Europa. Ela promoveu os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que influenciaram revoluções e movimentos de independência em várias partes do mundo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada durante esse evento, tornou-se um símbolo dos direitos universais, embora sua aplicação fosse inicialmente restrita a uma pequena parcela da população. No entanto, suas ideias plantaram as sementes para movimentos democráticos que surgiriam nas décadas seguintes. Outro fenômeno importante da Idade Contemporânea foi a Revolução Industrial, que transformou a economia global. Iniciada na Inglaterra no final do século XVIII, essa revolução trouxe uma mudança significativa nos métodos de produção, com a mecanização do trabalho e a criação de fábricas. A produção em massa substituiu as manufaturas artesanais, e novas fontes de energia, como o carvão e o vapor, impulsionaram o crescimento econômico. As cidades se tornaram centros industriais, atraindo trabalhadores do campo, o que gerou uma rápida urbanização e mudanças nas estruturas sociais. Entretanto, o progresso econômico gerado pela Revolução Industrial trouxe consigo problemas sociais significativos. As condições de trabalho nas fábricas eram duras, com longas jornadas, baixos salários e ambientes insalubres. Isso levou à formação de movimentos operários que lutavam por melhores condições de trabalho e pelo reconhecimento de direitos trabalhistas. A luta de classes, um conceito central para Karl Marx, emergiu como uma crítica ao capitalismo industrial, resultando em ideologias como o socialismo e o comunismo, que ganharam força ao longo do século XIX. O século XIX também foi marcado pelo surgimento de novos movimentos nacionalistas que buscaram a unificação ou a independência de várias nações. Exemplos emblemáticos incluem a unificação da Alemanha e da Itália, que reorganizaram o mapa político da Europa. Ao mesmo tempo, o imperialismo europeu alcançou seu auge, com potências coloniais como a Grã-Bretanha, França e Bélgica expandindo seus domínios na África e na Ásia. O imperialismo trouxe tanto desenvolvimento econômico quanto exploração e opressão, com consequências duradouras para as regiões colonizadas. Com o avanço da Idade Contemporânea, as tensões entre nações e as disputas por territórios e influências culminaram na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Esse conflito devastador envolveu grande parte das potências globais e resultou na morte de milhões de pessoas, além de uma reorganização política significativa, com a queda de impérios como o austro-húngaro e o otomano. A Liga das Nações foi formada em um esforço para garantir a paz, mas suas limitações ficaram evidentes nas décadas seguintes. A Grande Depressão de 1929 trouxe uma crise econômica global, que abalou as fundações do capitalismo e levou à ascensão de regimes autoritários na Europa. Na Alemanha, o nazismo, liderado por Adolf Hitler, explorou o desespero econômico e as frustrações políticas para consolidar o poder, levando o mundo ao conflito da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Esse conflito, ainda mais devastador que o anterior, resultou em enormes perdas humanas e na destruição de grande parte da Europa e do Japão. Além disso, o Holocausto, perpetrado pelos nazistas, revelou o horror da perseguição sistemática de minorias. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois blocos ideológicos: o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Esse período, conhecido como Guerra Fria, foi marcado por uma intensa rivalidade política, econômica e militar entre as duas superpotências. Embora não tenha havido um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, a Guerra Fria se manifestou por meio de conflitos regionais, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, além da corrida armamentista e espacial.
Paralelamente, o período pós-guerra foi marcado pela descolonização, com várias nações da África e da Ásia conquistando sua independência das potências europeias. Líderes como Mahatma Gandhi, na Índia, e Kwame Nkrumah, em Gana, desempenharam papéis centrais na luta pela independência e pela autodeterminação. Embora muitos países recém-independentes enfrentassem desafios econômicos e políticos, esse processo representou o fim de séculos de dominação colonial e o início de um novo cenário geopolítico. Durante a Guerra Fria, o mundo testemunhou avanços tecnológicos significativos, especialmente na área de armamentos e exploração espacial. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética culminou com a chegada do homem à Lua em 1969, um dos marcos mais emblemáticos do progresso científico da Idade Contemporânea. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de armas nucleares trouxe à tona a ameaça de uma aniquilação global, um temor que permeou as décadas seguintes. A década de 1980 viu o início do fim da Guerra Fria, com a ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder na União Soviética e a implementação de reformas como a glasnost, transparência, e a perestroika, reconstrução. Essas mudanças, juntamente com a pressão interna e externa, culminaram no colapso da União Soviética em 1991, marcando o fim da Guerra Fria e o surgimento de um mundo unipolar, dominado pelos Estados Unidos. Com o fim da Guerra Fria, a globalização acelerou-se, impulsionada pelo avanço das tecnologias de comunicação e transporte. O comércio internacional cresceu exponencialmente, e as economias nacionais tornaram-se interdependentes de maneiras sem precedentes. A globalização trouxe crescimento econômico e inovação tecnológica, mas também exacerbou as desigualdades sociais e regionais, gerando movimentos de resistência, como o altermundialismo, que questionavam os impactos sociais e ambientais desse processo. No início do século XXI, a Idade Contemporânea foi marcada por novos desafios globais, como o terrorismo, evidenciado pelos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos e pelas guerras subsequentes no Afeganistão e no Iraque. Ao mesmo tempo, questões como a mudança climática e a degradação ambiental passaram a ocupar um lugar central na agenda internacional, levando a um debate urgente sobre sustentabilidade e a necessidade de novas formas de desenvolvimento econômico que respeitem os limites do planeta. Hoje, a Idade Contemporânea continua a ser um período de transição e incerteza. O avanço das tecnologias digitais, como a inteligência artificial e a automação, está transformando profundamente o mundo do trabalho e as relações sociais. Ao mesmo tempo, o ressurgimento de movimentos populistas e autoritários, aliado à crescente polarização política, coloca em questão os valores democráticos que surgiram no final do século XVIII. Assim, o futuro da Idade Contemporânea permanece em aberto, com o potencial tanto para o progresso quanto para o conflito. Neste cenário dinâmico e complexo, a Idade Contemporânea se apresenta como um período de grandes conquistas, mas também de desafios profundos. O equilíbrio entre as forças de progresso e retrocesso continua a definir o curso da história, enquanto a humanidade busca soluções para questões globais que afetam o destino comum de todas as nações. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!